Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Thiago mais uma vez e esse vídeo de hoje é para falar a respeito do filme A Mula, do diretor Clint Eastwood. Quando a gente fala sobre o Clint, né, é sempre bastante comum que a gente faça uma análise não somente do filme em si, mas de toda a carreira e do que o Clint representa dentro da indústria cinematográfica, não só norte-americana, mas mundial, né? Ele é um ícone dentro do cinema, né? E a gente não pode deixar de perceber que ele é uma figura extremamente emblemática para a cultura norte-americana e, consequentemente, a gente acompanha a evolução da carreira dele e o crescimento do que ele representa ao longo dos filmes dele, né? Então, é muito comum que os filmes do Clint digam muito sobre ele e ele cada vez mais quer dizer a respeito do mundo que está ao redor dele através dos filmes dele. Dificilmente você vê ele fazendo declarações polêmicas ou se posicionando ou entrando em situações de conflito, de opiniões, enfim, mas ele é, fala muito através da filmografia dele, né? E aqui com a Mula não é diferente, né? Esse filme ele é baseado num artigo que foi escrito pelo Sam Donick no The New York Times e o roteirista o Nick Schenck adaptou esse artigo e criou, né, e escreveu o roteiro do filme. O Nick, inclusive, é um parceiro aí de outros filmes do Clint, né? Como o Gran Torino. E até de uma maneira surpreendente, ele também foi responsável por alguns roteiros da série Narcos, né? E aí eu vou já comentar um pouco do porquê do surpreendente, né? E a Mula, ele, de uma certa forma, ele expõe um pouco da visão do mundo do Clint Eastwood, né? Então, essa visão tanto quanto conservadora, essa falta de adaptação que ele tem com relação a esse novo mundo, com relação às novas tecnologias, com relação aos novos arranjos sociais, enfim, ele demonstra uma certa resistência com relação a isso, mas sempre de uma maneira muito leve. Então, talvez até por isso é que as pessoas sejam um pouco mais tolerantes assim com o jeitão do Clint por conta disso, assim, porque ele não é ácido, né? Ele não é tão rígido assim, né? Então ele até faz o filme com uma espécie de um exercício. O filme é que uma dinâmica muito parecida com o do Gran Torino, por exemplo, que para mim é um filme que ele faz isso super bem. Aqui em A Mula, eu já não acho que ele consegue dialogar dessa forma com a mesma competência, né? Então, assim, por exemplo, ele interpreta o papel de um floricultor, né? Então, ele planta lírios e revende isso para a comunidade. Ele é um profissional extremamente respeitado, querido por todos, mas logo no começo a gente já percebe que ele se sente incomodado aí com o avanço da internet, de como é que as vendas, os processos de vendas estão sendo feitos pela internet e ele de maneira online, né? E ele não, ele gosta que existam essas feiras de flores, de ter esse contato com o público, enfim, ele é um pouco mais old school, né? E ao mesmo tempo a gente percebe que ele, embora ele seja muito querido pelas pessoas que estão ao redor dele, ele se mostra um marido ausente, um pai distante, um avô totalmente alienado aí da vida da filha.
Aí existe um primeiro corte de tempo, né, dentro da narrativa, que mostra que o negócio dele está falido e numa dessas tentativas aí de reaproximação da família, ele acaba recebendo um convite para trabalhar num serviço que vai acabar se revelando como sendo o de uma mula. Ou seja, ele acaba sendo responsável pelo transporte, através da picape dele, de drogas do México para os Estados Unidos. E aí, como ele já é um senhor de idade, a figura dele acaba sendo acaba passando despercebida pelas autoridades, pela polícia, né? E aí ele começa a fazer muito sucesso nesse trabalho que ele se propõe a fazer. Inicialmente ele não faz muita questão de saber o que que é, mas aí depois ele acaba descobrindo o que é e mesmo assim é, acaba continuando, né? Porque o dinheiro que esse serviço proporciona para ele permite que ele se reaproxime da família, ajude financeiramente, enfim, tem uma dinâmica aí desse sucesso da carreira dele de como motorista aí do cartel, com essa questão de que o dinheiro faz com que ele se aproxime um pouco mais da família, banque o casamento da neta e ajude em outras questões financeiras, né? E aí, o que eu acho que é mais problemático no filme, muito mais do que essa questão dessa moral aparentemente torta aí que o personagem acaba assumindo, é que tanto o núcleo dos traficantes e dos policiais são núcleos assim extremamente caricatos, assim, tudo é resolvido através de diálogos muito triviais, de simplificações, de repetições de ideias. Então, assim, são várias e várias vezes que você vê o personagem do Clint chegando com o carro dele lá na garagem dos traficantes, e aí tem toda uma troca de diálogos entre eles, e aí ele sai e volta, e então, isso acontece várias e várias vezes. E parece assim que os traficantes desse universo aí do filme do Clint são. é, Parece que eles são de um universo muito bonzinhos, assim. Todos eles são educados, todos eles são extremamente gentis, assim. Então existe uma cordialidade deles com o Clint que parece que até os próprios traficantes sabem que ele é um senhor bonzinho, né? Então, existem muitas facilitações dentro desse universo. O núcleo dos policiais, que é o policial principal, é interpretado pelo Bradley Cooper, e ele tem um chefe dele que é o Lawrence Fishburne. E assim, é dolorido você ver as cenas protagonizadas pelos policiais, porque parece que é tudo uma repetição das mesmas ideias, é o chefe dando uma bronca no policial, o policial prometendo que vai solucionar o caso do tráfico de drogas, e aí corta para um outro momento, e ele parece que os policiais estão tendo os mesmos diálogos sempre. Então, todas essas simplificações desse universo de polícia e de traficante incomoda demais, porque parece que é um filme feito de uma maneira é, desconectada da realidade. Então, assim, até mesmo quando os traficantes passam a ser mais cruéis, vamos dizer assim, né? E aí envolve até o personagem central lá do Andy Garcia, né? Até mesmo nisso parece que é só uma versão censura livre do que a gente está acostumado aí nesse submundo do crime, né? E é curioso, né, que o personagem, embora a história seja baseado num fato real, né, o filme quer fazer a gente acreditar que esse personagem do Clint chegou a ter uma influência tão grande ao ponto de ele ser recebido pelo principal líder dos traficantes, sendo tratado como sendo um deus, quando na verdade ele era somente mais um dentro dessa equação aí que
é muito mais ampla e muito mais complexa, né? O personagem do Clint chega, por exemplo, a dar sugestão sobre a hierarquia dentro dos traficantes, né? Dando conselho, como se fosse uma figura paterna, sendo que isso sequer foi desenvolvido. Então, assim, tudo muito artificial, tudo muito caricato, tudo muito simplista na maneira como é apresentado, né? E se não bastasse isso, toda essa questão da reaproximação do personagem com a família é extremamente maniqueísta, a redenção com a família é muito forçada. Então, assim, parece tudo muito fácil, simples. E se antes a personagem da filha, por exemplo, se mostrava distante, basta uma ou duas cenas para que ela já fique próxima dele. Se antes a esposa, a ex-mulher, né, criticava ele pela ausência, basta que ele fique próximo durante um dia para ela já rever isso. Então, tudo é bem simples, simples até demais, até mesmo pro universo aí que é ambientado dentro desses filmes do Clint, né? E o desfecho acaba sendo bastante moralista, quer colocar aí uma identificação de herói na figura do personagem do Clint, como se não fosse a justiça que iria julgar ele. Então ele mesmo ele se dá conta e ele mesmo faz o próprio juízo de valor do que ele fez ou do que deixou de fazer. E aí todo mundo passa a ver ele de uma outra forma, a família, os policiais na figura do Bradley Cooper parece até que tem uma certa admiração. Então, assim, tudo isso muito de uma maneira muito maniqueísta, assim, muito simples. E aí, assim, dentro dessa ótica, né, da visão do Clint, a gente tem que respeitar demais pelo fato de ele ser um realizador com mais de 90 anos de idade. Então, assim, é admirável você ver um cara como ele dentro da indústria, fazendo filmes, dirigindo, interpretando, atuando. Então, assim, é admirável o que ele faz. E por mais que existam algumas restrições com relação ao ponto de vista que ele tem com relação a algumas questões aí que fazem parte da nossa sociedade, realmente é algo a se admirar, ver um profissional com tanta experiência ainda na ativa. Ainda assim, eu acho que existe uma certa conivência, né? O pessoal acaba passando muito a mão na cabeça dele por conta de tudo isso que eu falei, né? Então eu acho que fazem um pouco de vista grossa, até mesmo dessa maneira rasteira, assim, ou simples que ele costuma lidar com as suas narrativas, né? Às vezes o simples é sempre muito enaltecido, né? Assim, às vezes o simples pode ser também genial, mas isso nos filmes do Clint parece muito conveniente, assim. Essas simplificações que existem dentro dos filmes dele fazem com que não exista nenhum tipo de conflito ou nenhum tipo de complexidade, porque a maneira como ele vê o mundo é simples, é reta e direta, e é a gente que complica demais as coisas, né? E se as coisas fossem como antes, nada disso estaria acontecendo. Enfim, estou divagando já. Bom, a minha nota final aí para o filme A Mula é 5,5, daria 2 estrelas, está entre os filmes assim que eu menos gosto aí da filmografia do Clint, mas me conta, né, se você tem uma impressão diferente, se você acha que essas simplificações que existem no filme do Clint não chegam a prejudicar ou não te incomodam. E com certeza, sempre que rola um filme do Clint, sempre gera esse questionamento, né? O quanto que a gente consegue separar a obra do seu criador. Me conta aí nos comentários o que você acha e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.